Vamos conversar no Sistema Rural de Comunicação com o secretário de Recursos Hídricos aqui do Estado, Paulo Varela. Paulo, um assunto que vem sendo discutido e debatido nos últimos tempos é a cobrança pelo uso da água aqui no nosso Rio Grande do Norte. Na verdade, essa discussão ela já tem um tempo considerável, inclusive um debate que o secretário mesmo já pautou enquanto presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica e agora está pautando também enquanto secretário. Como é que está essa discussão aqui no Estado? O que é que já avançou? O que é que falta avançar ainda? Bom dia, secretário. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que nos escutam. Geraldo, na verdade, esse é um tema da maior importância, né? E nós estamos conduzindo isso na linha, né, do que nos propõe a Lei 9433. Ainda um dia desses nos perguntaram se eu pudesse definir a Lei das Águas, como eu a definiria. E eu a defini como sendo a lei do diálogo. E é dessa forma que nós estamos trabalhando, conversando com todos os setores, né, explicando do que se trata e por que a razão desse instrumento e assim por diante. Para quem possa entender isso, Geraldo, eu vou fazer aqui rapidamente, mas é importante para as pessoas poderem entender do que é que nós estamos falando. A Constituição de 88, ela determinou que nós deveríamos ter um sistema de gestão de recursos hídricos, de gerenciamento de recursos hídricos no país, e deveríamos ter também uma política de gerenciamento de recursos hídricos. Muito bem. A partir daí, nós tivemos a Lei das Águas, a Lei 9433, né, que determinou como é que seria esse sistema, como é que seria essa política, e dentro dela, ela também estabeleceu 5 instrumentos que deveriam nos orientar na gestão dos recursos hídricos. Plano, outorga, sistema de informação, a cobrança deles. Então, só para saber, a cobrança já foi instituída no Brasil desde janeiro de 1997. Então, não é nenhuma novidade. Nesta linha, também o Estado do Rio Grande do Norte, através da Lei 6.908, criou a Política Estadual de Recursos Hídricos e estabeleceu o sistema. Daí vem a Secretaria, o IGAR, os comitês e assim por diante. É uma lei que traz muitas novidades, né? A Lei das Águas. Propõe, inclusive, a criação dos comitês, né? Propõe muitas novidades, né? De forma de que a própria sociedade começa a ser donatária do destino das suas próprias águas. A nossa lei, conforme eu disse, estabeleceu a cobrança no capítulo 2, né? No inciso 4, diz lá que a cobrança é um desses instrumentos. O que nós estamos fazendo agora é simplesmente tentando regulamentar essa lei, para que essas coisas sejam feitas de forma que possam responder a certas premissas, não impactar muito os setores usuários, mas, ao mesmo tempo, trazer a independência para que o sistema possa funcionar. Nessa linha, também esclarecer aqui algumas questões rápidas. Primeiro, a natureza dessa cobrança. Isso não é um imposto, isso não é uma taxa, isso não é uma tarifa. Quando você tem um imposto, você pode arrecadar recursos e gastar em outras coisas. Você, quando tem uma tarifa, corresponde a um serviço que foi prestado e assim por diante. Na verdade, isso é um preço público. A Lei das Águas, no seu inciso 1, diz que a água é um bem de domínio público. Mas no 2, ela diz, no artigo 2, diz que ela tem um valor econômico. Ela é um bem limitado e tem um valor econômico. Então, daí vem essa questão da cobrança da água. Para quê? Para que o sistema possa funcionar independente de ter que recorrer a impostos. No mundo todo, fica claro que quando você disputa impostos, com saúde, educação, com segurança, a água segue a reboque. Então, só para as pessoas saberem, esse recurso ele só pode ser aplicado em gerenciamento de recursos. Nós estamos fazendo isso junto com os comitês de bacia, que é quem tem essa prerrogativa. Nós estamos discutindo setor a setor, porque uma das outras, de outra premissa que está posta, é que esse valor não deve impactar muitos setores. Por ser um bem público, ele é um valor pequeno. Nós estamos falando aqui de cobrar, por exemplo, 1 centavo por cada 1 milhão de litros de água na área da agricultura, né?
E assim vai, quer dizer, são centavos por 1.000 metros cúbicos que incidem, evidentemente, que diferentemente, se nós estamos falando da indústria, se nós estamos falando do setor de saneamento, se nós estamos falando... Existe uma série de isenções. Fundamental deixar isso muito claro para os que lhe escutam. A agricultura familiar está isenta, está fora, não entra nesse processo. Ainda se causa muitas questões. Quem é que paga, então? Bom, quem paga são as pessoas que têm uso outorgado, as pessoas que têm outorga, evidentemente que dispensadas que são isentas. Me perguntam, por exemplo, mas se eu tiver um poço na minha propriedade, para abastecimento humano, para meus bichos bebê, vai pagar? Está isento até 120 mil litros por dia. Portanto, né, esse tipo de abastecimento também não vai ser cobrado. Esse recurso vai para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e ele será usado exatamente para a manutenção da nossa infraestrutura, das barragens, etc., para estudos, para fazer novos projetos, né, para apoiar os comitês, e 10% fica com o IGARNE, que vai ser o que vai exatamente promover a cobrança boletária e assim por diante. Então, a cobrança da água é um instrumento, né? Nós não estamos aqui discutindo se ela vem ou não vem, ela já foi instituída, ela virá. Nós queremos fazê-la de forma a que impacte o mínimo, mas também traga a independência, né, a operacionalidade que o sistema de gestão precisa. Para nós do semiárido, isso é absolutamente fundamental. O Ceará já o faz, a Paraíba já o faz, o Piauí começou, a partir da semana passada, teve aprovada também a sua cobrança, Pernambuco está estudando. De sorte, todo o Brasil, em algum momento, vai ter que aderir isso, porque é uma decisão constitucional. Agora, uma outra coisa importante, você que inclusive aí milita no comitê, saber que esse decreto, ele diz respeito às águas dominiais do Estado. Portanto, as águas de dominialidade federal estariam fora. Aí você provavelmente me perguntaria, eu vou logo adiantar aqui, vou dar uma de repórter, ao mesmo tempo eu já vou responder, facilitar aí a sua vida. Não, as águas do Piranha do Sul, por exemplo, não serão englobadas nesse decreto. Evidentemente que você sabe muito bem, está sendo debatido e o próprio comitê decidirá, né, os mecanismos e aprovará, e aí a ANA é quem vai boletar isso no tempo que o comitê achar que chegou a hora. É importante, portanto, que a gente, inclusive, ande rápido aqui para estabelecer o nosso mecanismo, na tentativa de tentar equiparar aí, para não ficar preço muito diferente do federal e do estadual. Mas, enfim, é isso que nós estamos fazendo. Nós participamos de N programas no rádio, na televisão, visitamos os setores. Só nas últimas 2 semanas nós conversamos com 5 setores, nós fomos a FEComércio, depois nós discutimos com os cassinocultores, depois discutimos com os canavieiros, depois discutimos com o pessoal aí do DIBA, lá no Vale do Sul, depois ontem discutimos lá com o pessoal da fruticultura em Mossoró. Então, nesse momento, estruturando aquela minuta, que era uma minuta básica para a gente começar a discutir. A minuta ainda em construção, mas a gente espera que nos próximos dias, aí, 30, 60 dias, isso esteja em ponto da gente poder ter, então, esse decreto em condição de ser exarado. Secretário, só para a gente fazer exatamente uma diferenciação, né, com relação às águas de dominialidade do Estado, quais seriam, por exemplo, os reservatórios que iriam entrar, ou as águas que vão entrar na parte estadual, e no caso aqui do comitê, que é a parte federal dessa história toda, como é que isso vai funcionar? Esses recursos dessa cobrança, no que diz respeito ao federal, ao comitê, eles ficam para o comitê aqui da Bacia, o comitê que vai gerenciar essa cobrança federal e a Secretaria de Recursos Hídricos gerencia a cobrança estadual? É mais ou menos assim? Veja bem, a lei define, né, áreas de responsabilidade de se cuidar, chama dominialidade. Se um rio ele passa por mais de um estado, né, uma calha de rio passa por mais de um estado, ela é de responsabilidade federal, portanto, é a ANA que outorga, é a ANA que informa. Se as águas estamos falando de água de superfície, nascem e morrem no próprio estado, elas seriam de responsabilidade, então, do Estado. Então, seria o IGARNE quem vai outorgar e quem vai cobrar. Neste caso, sim, respondendo a sua pergunta, uma vez aprovado o comitê, a ANA vai boletar, vai recolher e repassa
esse recurso para a ADES, que é a agência de bacia que apoia o comitê, né? Nesse momento, enquanto ainda não há essa cobrança, a ANA está subsidiando, né, aí a nossa secretaria e as ações do comitê. Mas isso não será eterno, portanto, é preciso que a gente tenha independência, né? Geraldo, se você me permite aqui, o pessoal poder entender, eu fico aqui tentando ver aqui uma figura que pudesse simbolizar o que nós estamos falando. Seria, por exemplo, como se fosse um condomínio, né? A gente mora num condomínio, você tem que pagar o porteiro, você tem que pagar a energia do elevador, você tem que pagar a água da grama e assim por diante. Então, no fundo, esse recurso, ele será arrecadado como se fosse um investimento da bacia, ele terá que ser aplicado aí dentro da própria bacia, no caso da minha Piranga Sul. No caso do decreto, nós estamos fazendo um decreto único, trabalhando junto com todos os comitês estaduais para que esse recurso possa ser distribuído nas bacias, que inclusive ainda não tem comitê, né, para que todas possam ser atendidas. Então, esse foi o modelo que a gente está procurando seguir aqui nas águas de dominabilidade estadual. Secretário, uma outra dúvida, né, muito inerente a essa questão da cobrança de água, diz respeito à população, né? A população, evidentemente, não vai pagar, né, pela cobrança de água, mas a CAERN, né, ela tem a sua parcela de busca de água, né? E certamente a CAERN também vai pagar uma parcela na questão da cobrança de água. E aí eu te pergunto, a CAERN, ela sendo parte desse processo, ela por consequência, ela vai acrescentar esse valor na fatura do popular, da população, ou isso não existe para a gente eliminar de vez essa dúvida da população? Não, é interessante a sua pergunta. Na verdade, né, primeiro é importante que a gente entenda que esse é um mecanismo importante, que a água é importante para nós, que gerenciamento de recursos hídricos é importante. E, no fundo, Geraldo, quem vai pagar isso, sim, é a população. Tá? Claro que são valores mínimos, estou dizendo que está se cobrando 1 centavo por milhão de metros, por mil litros d'água, por exemplo, no setor de irrigação, mas isso vai terminar, de alguma forma, no preço do galão, no preço do coco, no preço, né? É um custo que a população deve, ao meu ver, pagar com muita alegria, porque esse é que vai garantir que essa água não falta. Os setores pagarão, a indústria pagará, o setor de saneamento pagará também, como qualquer outro, não tem nenhuma diferença. Não só a CAERN, o sistema autônomo e assim por diante. Vamos pensar no setor de saneamento, tá certo? Claro que o impacto é pequeno, mas de alguma forma isso se refletirá, né? Na tarifa será um impacto muito pequeno, porque, como eu digo, o preço a ser cobrado, né, no caso do setor de saneamento que você fala, ainda não está fechado, mas serão de centavos, 5, 6, 7 centavos por cada milhão de litros. E mesmo assim, dentro do setor de saneamento, ele será estratificado. Evidentemente que vai haver uma parte da população que já não paga, não continuaria sem pagar, ou paga aquela tarifa subsidiada, para essa não entraria, para quem pode pagar mais, pagaria um pouco mais, mas enfim, né? Isso será distribuído para a sociedade como um todo, e vai dar aí alguns centavos por cada um de nós, cidadãos, para que a gente possa ter, efetivamente, um gerenciamento de água eficaz e efetivo. O que é caro para a população é quando ela está aí, por exemplo, na área do semiárido, tendo que pagar um pipa, não sei quantos reais, para fazer cada vez, enfim, ou a falta d'água. Isso sim é caro. Esses centavos que serão cobrados de cada setor, chega na população ainda mais diluído, mas sim, vamos ser muito claros, essa é uma responsabilidade que está sobre nós, cidadãos que usamos a água nos mais diversos setores. Secretário, outro assunto, né, que está em torno aí da cobrança de água, diz respeito aos deputados, né? Esse assunto chegou à Assembleia Legislativa, né? Alguns deputados levantaram a voz de maneira contrária, né? O que a Secretaria pensa sobre essa questão? Esse assunto necessita passar pela Assembleia Legislativa do Estado? Não necessita? E aí eu faço uma outra pergunta. Tem algum deputado ou a própria Assembleia que não esteja por dentro dessa temática? A Secretaria pretende conversar com os deputados para deixá-los inteirados do assunto? Muito bem, Geraldo. É interessantíssima essa sua pergunta. Vamos por partes. A Assembleia já se pronunciou a respeito desse assunto, tá? Quando aprovou por unanimidade a Lei 6.908, lá em 1995. Então, a Assembleia já votou. Não se trata de levar para a Assembleia votar a institucionalidade da cobrança. Está posto. Ponto. Não precisa dos deputados votarem
Mas, como eu estou lhe dizendo, uma das premissas e a orientação da governadora foi que nós conversássemos com a sociedade como um todo, todos os setores, inclusive com os deputados que são representantes do povo. Esse assunto, eu acho que ele estava muito mal compreendido, e você tem razão, porque houve uma audiência pública, infelizmente participaram poucos deputados, mas, enfim, o assunto chegou um pouco meio enviesado e a gente teve que tentar explicar. Nós estamos, nesse momento, sim, conversando com deputados, com todos os deputados que nós podemos, tentando explicar tudo isso que eu estava tentando, enfim, aqui agora dialogando com você. Mas, sobre esse aspecto, haverá, inclusive, uma conversa na quarta-feira próxima na Assembleia, né, com os deputados. Nós teremos a presença de um diretor da ANA, que está vindo aí, nós teremos a presença do Dr. Porfírio, lá da Paraíba, falar da experiência da Paraíba, né, para a gente esclarecer. Geraldo, se tem uma questão onde a gente tem falhado, é na nossa comunicação. Estou falando isso porque é a sua área princípio, mas não na comunicação só assim direta, é na comunicação com a população como um todo sobre o sistema de recursos. Isso precisa ser melhor entendido, melhor compreendido. Olha, surgiu, e aí, claro, o deputado vai escutando de uma pessoa, de outra, e até se fica na dúvida, né? Precisamos esclarecer. Eu vi coisas tipo, olha, vai se cobrar água do mar. Esse custo vai incidir sobre a cesta básica. São milhões que os caras... Então, ou seja, quando você vê uma coisa desse tipo, evidentemente, os deputados representando do povo vão querer se inteirar e tentar defender a população que eles representam, né? Mas é uma ótima hora. Nós temos conversado com deputados que são mais ligados aqui à bancada, eles já estão bem esclarecidos, mas vamos conversar com todos, um a um. Na quarta-feira vai ser mais uma oportunidade boa para a gente discutir. Se tem um canto que a gente tem que discutir isso, não que vai ser votado lá, mas porque é a casa do povo, não de representações políticas, né? É importante que a gente discuta, esclareça, converse, né, com todos os setores, mas também, evidentemente, com nossos parlamentares. Eu estou muito otimista. Se você perguntar, essa é uma tarefa fácil? Não, Geraldo, a esta altura da vida, encarar essa tarefa não é fácil. A gente faz isso porque é uma causa de vida e porque a gente entende que o gerenciamento de recursos hídricos aqui no país é muito importante, mas mais importante ainda é aqui no nosso semiárido, né? Você é testemunha de quanto foi importante o sistema ainda claudicante, mas enfrentou a grande seca dos 7 anos e foi no âmbito do comitê que a gente conseguiu resolver tantos problemas, né? Mas tem muitas questões que a gente não está conseguindo resolver. É preciso que a gente planeje, né, nos próximos 20 anos, o que fazer com a água, agora com a chegada da água à disposição. Nós precisamos manter melhor nossos açudes. Quantas vezes, né, a gente precisa operar uma barragem, não consegue abrir as comportas porque está tudo emperrado, etc. Então, é preciso realmente que a gente encontre uma forma, uma maneira, um jeito, né, de a gente poder ter autonomia e o próprio sistema se autofinanciar. Então, não é questão, né, também esclarecendo, o que for de responsabilidade do governo vai continuar sendo feito pelo governo, as grandes obras e tudo mais. Mas isso é para que o sistema em si possa operar bem. Então, assim, a essas pessoas que nos escutam, né, acho que era muito interessante que a gente tivesse a sociedade defendendo o mérito do instrumento. Evidentemente que é absolutamente legítimo que cada setor discuta, coloque os impactos, solicite, propõe, está tudo certo. Mas o instrumento em si, eu acho que é alguma coisa que vale a pena a gente defender. Secretário, na Paraíba, né, essa discussão já está um pouco avançada, né? Até essa questão das dúvidas já estão... A Paraíba já está em um outro patamar com relação à cobrança de água. É um exemplo aqui para o Rio Grande do Norte, o que foi discutido e o que está posto lá na Paraíba? Sem dúvida. Na verdade, né, muitos estados do Brasil, próprio Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, enfim, Ceará, mas a Paraíba você tem razão, a Paraíba tem muito a ver conosco, né? Essa fronteira que está ali é uma fronteira mais geográfica, mas as pessoas interagem, enfim, etc., aqui, né, tanto o Ceará quanto a Paraíba, e a Paraíba começou depois também, o Ceará já começou a cobrar lá em 96, na medida que tinha sua lei, mas a Paraíba só começou ali em 2015, olha, o que já avançou é extraordinário. Então, nós estamos ficando para trás e precisamos avançar. A água, para nós, é uma questão absolutamente fundamental. De maneira que sim, e nós estamos convidando aí, a própria Assembleia chamou, o doutor Porfírio acabou de me confirmar, faz pouco, que estará presente na quarta-feira lá na Assembleia, para poder conversar, esclarecer, informar, debater, enfim, né, com os senhores deputados e também com quem da população tiver por ali.
também virar um diretor da Agência Nacional de Águas, né, para trazer assim uma ideia mais digamos, do Brasil como um todo e da importância desse instrumento e como é que funciona. Então, essas oportunidades são sempre muito boas, a gente agradece aí o canal que você abre também, para a gente poder conversar com o nosso querido, né, povo, nossa população aí da bacia aí do Piracopiranga, principalmente, mas eu sei que as ondas aí do seu rádio vão mais longe. Ok, secretário, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que queira acrescentar, pode ficar à vontade. Bom, cara, só quero aproveitar aí para levar um abraço aí aos amigos, né, especificamente aí de Caicó, mas de toda a bacia, enfim, até onde as ondas aí, da sua transmissão chegar, né, e dizer que nós estamos aqui absolutamente à disposição para tentar esclarecer esse e qualquer outro assunto que diga respeito a nossos recursos hídricos. Obrigado.